boa noite a todos. Quarta sessão extraordinária do dia 20 de julho de 2021. Peço ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Boa noite a todos. Alex Oliveira Querubino, Claudinei de Nelo. Presente. Débora Rodrigues Santana Lima. Presente. Lucemara Lúcio. Presente. Eliseu Zanini. Presente. Érica Carolina Dias. Presente. Jurandir Aparecido de Lima. Presente. Lucas Fernando Vitário. Presente. Maria Aparecida Alves da Silva. Presente. Marlon Campos de Souza. Presente. Odilo Antônio da Silva. Encontra-se sobre a mesa a ata da sessão anterior. Com silêncio de vossas excelências, declaro a mesma aprovada. Ofício número 357/2021. Excelentíssimo senhor presidente. Assunto: solicita a convocação da sessão extraordinária. De conformidade com o artigo 25, inciso 1, parágrafo único da Lei Orgânica do Município, solicito a Vossa Excelência a convocação de uma sessão extraordinária para apreciação e deliberação em caráter de urgência, de conformidade com o artigo 48 da Lei Orgânica do Município, dos seguintes projetos de lei. Projeto de Lei número 39/2021, dispõe sobre regulamento o serviço de transporte escolar para os alunos da rede pública do ensino e da outras providências. Projeto de Lei número 40/2021, dispõe sobre cria Divisão Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo e da outras providências. Atenciosamente, Lucas Padovan dos Santos Pavani, prefeito municipal. Vamos passar para o expediente com votação. Projeto de Lei número 040 dispõe sobre cria Divisão Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo e da outras providências. Projeto de Lei número 40. O prefeito do município de Pirapozinho, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por leis em vigor, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou, e eu, com base no artigo 49 da Lei Orgânica do Município, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criada estrutura administrativa da Prefeitura do município de Pirapozinho, a Divisão Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Artigo 2º. A Divisão Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo tem por finalidade: inciso 1º, planejar, gerenciar, coordenar e implementar a política municipal de cultura. 2º, gerenciar os equipamentos de cultura de nosso município, bem como coordenar a utilização dos mesmos. 3º, administrar os próprios esportivos municipais, bem como coordenar a utilização dos mesmos. 4º, fomentar a preparação de atletas para compor delegações a fim de representar o município nos jogos e competições regionais, estaduais e nacionais. 5º, fomentar o turismo municipal como meio de lazer e atividade econômica. 6º, ser interlocutor entre o município, ministérios, Secretaria Estadual e Municipal de Turismo no tocante ao mapa de regionalização do turismo e formalização da instância de governança de turismo. 7º, representar o município de Pirapozinho no colegiado da região turística Pontal Paulista, que faz parte da MRT Oeste Paulista. 8º, organizar e colaborar na elaboração do Plano Municipal de Turismo. 9º, representar o município em eventos de interesse do turismo municipal, regional, estadual e nacionalmente. 10º, elaborar planos e projetos que visem a obtenção de recursos em outras esferas de governo
ou com parcerias privadas. 11. 11º. Objetivar a classificação do município conforme Lei Complementar número 1261, de 29 de abril de 2015, que estabelece condições e requisitos para a classificação de instâncias e de município de interesse turístico. 12º. Primar pela implantação de projetos que possibilitem o desenvolvimento turístico local de forma interdisciplinar e sustentável entre os setores administrativos e o trade turístico. 13º. Providenciar as condições adequadas da infraestrutura, equipamentos, materiais e serviços necessários ao desenvolvimento das atividades e eventos da divisão. 14º. Elaborar projetos visando a capacitação de recursos para a área da cultura, esportes, lazer e turismo, junto aos governos estaduais e federais, bem como junto à iniciativa privada. 15º. Buscar patrocinadores e parcerias para desenvolvimento da área de cultura, esporte, lazer e turismo. 16º. Acompanhar as licitações referentes à área de atuação do órgão. 17º. Articular-se com outros órgãos da administração, visando prover as necessidades de funcionamento das atividades e serviços da divisão. 18º. Elaborar o calendário anual de atividades da divisão. 19º. Organizar, gerenciar e zelar pelo arquivo de documentos do órgão. 20º. Elaborar relatórios sobre as atividades desenvolvidas pela divisão. 21º. Responsabilizar-se pelos equipamentos e materiais sob a sua guarda. 22º. Executar outras tarefas afim e ou determinadas pelo superior imediato. Artigo 3º. Fica extinto o cargo de comissão de chefe de gabinete, padrão 14, criado pela Lei Municipal número 4.224/2016. Artigo 4º. Em consonância o que dispõe a Lei Complementar número 173/2020, com a extinção do cargo referido no anterior artigo, fica criado o cargo em Comissão de Diretor da Divisão Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo, padrão 14. Artigo 5º. As atribuições do cargo de Diretor da Divisão Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo são as constantes nos incisos de 1º a 22º do artigo 2º da presente lei. Artigo 6º. As despesas decorrentes com a execução da presente lei correrão por conta de dotações próprias consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 7º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Lei Municipal número 2.986, de 17/12/2001. Autor do projeto de lei, prefeito Lucas Padovan. Referido projeto fica à disposição das comissões de Justiça e Finanças. Projeto de lei número 039 dispõe sobre regulamento do serviço de transporte escolar para os alunos das redes públicas de ensino e da outras providências. Projeto de lei número 39, de 16 de julho de 2021, dispõe sobre regulamento do serviço de transporte escolar para os alunos da rede pública de ensino e da outras providências. O prefeito do município de Pirapozinho, estado de São Paulo, usando das atribuições que lhes são conferidas por leis em vigor, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu, com base no artigo 49 da Lei Orgânica do Município, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica regulamentado o serviço público de transporte escolar a ser prestado pelo município de Pirapozinho, São Paulo,
para atendimento às necessidades de deslocamento dos alunos matriculados no Ensino Fundamental 1 e Educação de Jovens e Adultos, EJA, da Rede Pública Municipal, e Ensino Fundamental 2, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos, EJA, da Rede Pública Estadual. Artigo 2º. Inclui-se no serviço público de transporte escolar o atendimento aos alunos residentes na zona rural. Parágrafo único. Para o atendimento a que se refere o caput do artigo anterior, a matrícula do aluno deverá ocorrer nas redes públicas do município, preferencialmente concentrando-se nas escolas referenciais, definidas pela Divisão Municipal da Educação, DME. Artigo 3º. Para fins desta lei, o serviço de transporte escolar compreende, além dos deslocamentos rotineiros para a escola, aqueles realizados para outros locais, onde atividades escolares venham a ser efetivamente desenvolvidas. Parágrafo 1º. Entende-se como atividades escolares aquelas que se tenham planejamentos pedagógicos específicos e que estejam incluídas no calendário escolar do ano em curso. Parágrafo 2º. O município de Pirapozinho, São Paulo, tem adesão formalizada junto ao Parágrafo Nacional, ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, PENAT, para atendimento do serviço de transporte escolar aos alunos regularmente matriculados e frequentes na rede pública de ensino, nos moldes e critérios previstos pela legislação específica ou ajuste firmado. Artigo 4º. O serviço aqui referido será colocado à disposição dos alunos cuja distância entre a sua residência e a escola seja igual ou superior a 2 km. Parágrafo 1º. Perderá o direito de transporte escolar o aluno que, por opção dos pais ou responsáveis, for matriculado em escolas mais distantes de sua residência, havendo vaga em escola próxima e para a qual não seja necessário o referido transporte, ou ainda, cujo o percurso a ser realizado for menor que o definido no caput deste artigo. Parágrafo 2º. Os alunos com deficiência e ou necessidade especial específica poderá ser atendidos com condições diversas das fixadas no caput desse artigo, mediante análises criteriosas da administração pública municipal e a partir da decisão fundamentada. Parágrafo 3º. Para fazerem jus ao disposto no caput do parágrafo anterior, os pais e ou responsáveis desses alunos deverão protocolar junto à Divisão Municipal de Educação, DME, requerimento solicitando o atendimento em pauta com a apresentação dos respectivos motivos e documentos que justifiquem tal pedido. Artigo 5º. O serviço de transporte escolar será prestado nas seguintes condições. 1. Os veículos farão percurso pelas estradas gerais ou vicinais públicas definidas por ato do Poder Executivo em horários pré-estabelecidos, de modo a atender aos períodos fixados para o início e término das aulas. 2. Os beneficiários deverão dirigir-se aos locais de passagem dos veículos em tempo para alcançá-los conforme o horário definidos. Parágrafo 1º. Os veículos utilizados no transporte escolar não transitarão por estradas ou acessos particulares, ficando sob a responsabilidade dos pais ou responsáveis o deslocamento de seus filhos por essas vias até o ponto de passagem do transporte. Parágrafo 2º. Os pais ou responsáveis legais devem se responsabilizar pela condução dos filhos até o local de passagem e parada do veículo escolar, bem como devem acompanhá-los na espera pela condução, assim como na chegada da mesma, nos casos em que se fizeram necessário. Artigo 6º. É vedado nos veículos de transporte escolar transportar passageiros que não sejam estudantes, salvo acompanhantes para assistência aos alunos, quando comprovada sua necessidade,
e expressamente autorizado pela administração pública municipal. Artigo 7º. É dever dos alunos, como usuários do transporte escolar, zelar pela conservação dos veículos, utilizando-os corretamente, de acordo com as normas previamente estipuladas. Parágrafo único. É responsabilidade ainda dos alunos usuários do transporte escolar comportar-se de maneira respeitosa com o motorista e monitores durante o percurso realizado. Artigo 8º. O Poder Executivo poderá regulamentar essa lei no que couber através de decreto. Artigo 9º. As despesas decorrentes com a execução da presente lei correrão por conta de dotação próprias consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 10. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, Pirapozinho, 16 de julho de 2021. Lucas Padovano Santos Pavani, prefeito municipal. Referido projeto fica à disposição das comissões de Justiça e Finanças. Vamos passar para a segunda parte da ordem do dia. Projeto de lei número 040 dispõe sobre cria a Divisão Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo e dá outras providências. Existe um requerimento de urgência assinado por 3 vereadores, em discussão e em votação, aprovado. Um voto contrário. Favorável. Vamos ouvir o parecer verbal da Comissão de Justiça. Vereador Lucas Fernando Vitali. Pela legalidade. Vereador Alex de Oliveira Querubino. Pela legalidade. Vereador Marlon Campos de Souza. Pela legalidade. Está em discussão o parecer da Comissão de Justiça. Ninguém usando da palavra. Está em votação. Está em votação o parecer da Comissão de Justiça. Aprovado. Vamos ouvir o parecer verbal da Comissão de Finanças. Vereador Eliseu Zanini. Favorável. Vereadora Débora Rodrigues de Santana Lima. Favorável. Vereador Jurandir Aparecido de Lima. Está em discussão o parecer da Comissão de Finanças. Ninguém usando da palavra. Está em votação. Está em votação o parecer da Comissão de Finanças. Aprovado. Emenda número 01/21/18. Nos termos do artigo 189 do Regimento Interno, apresento a seguinte emenda ao projeto de lei número 40/21/18, que se dispõe sobre cria a Divisão Municipal de Esportes, Cultura, Lazer e Turismo e dá outras providências. Fica acrescentado parágrafo único no artigo 4º com a seguinte redação: parágrafo único. O cargo criado no caput deste artigo será obrigatoriamente ocupado por pessoa com formação técnica e ou superior na área de competência da pasta. Está em discussão a emenda número 01. Está em votação. Aprovada a emenda. O projeto está em primeira discussão com a emenda. Com a palavra, vereador Jurandir. Senhor presidente, nobres pares, pessoas que nos ouvem pela rede social, boa noite. Boa noite, nobres companheiros que vêm aqui trabalhar nessa casa hoje em pleno recesso. Primeiro, senhor presidente, nobres, gostaria que constasse em ato o texto que eu vou apresentar depois até por e-mail ao diretor da casa, que se conste em ata
o texto alternativo que eu apresento para esse projeto de lei 040, tá? Que conste em ata que eu já votei contrário à urgência desse projeto. Justifico que a minha objeção a esse projeto vai no sentido de que foi um projeto formatado não ouvindo e não juntando as ideias das pessoas que têm envolvimento nesses temas: cultura, esporte, lazer e turismo. Então, é nesse sentido que eu coloco objeção, faço objeção a esse projeto. Quero que conste em ata essa redação que eu propunha, se esse projeto viesse para casa em outro momento, se ele fosse retirado, se fosse construído ouvindo as pessoas que têm conhecimento e pode melhorar a redação deste projeto de lei, né? Em reunião antecipada com nós todos aqui, os vereadores, antes dessa sessão, eu explanei para Vossas Excelências as colocações com relação a esse projeto. Entendo a envergadura dele e por isso que eu gostaria que ele fosse tramitado na sessão do dia 2. Não acontecendo, respeito à posição de Vossas Excelências, que puderam estar naquela reunião totalmente completa na semana passada. Reunião, digo esta, que toda vez que eu sou chamado para uma reunião convocada, a gente tem que ter uma pauta, né? A gente vem para cá com essa casa com uma pauta. E a gente tem sido convocado para algumas reuniões sem pauta, e a gente precisa ter, acho que isso é importante termos que nos atentar, tá? E participar e cobrar isso, né, da administração, uma pauta das reuniões para quais a gente for convocados, para não sermos pegos de surpresa, né? Até para que a gente leve alguma coisa na mão pronto para poder somar. Então eu quero dizer da minha insatisfação primeiro, porque a gente está contribuindo com a cidade, tentando fazer o melhor pela cidade, e a gente não está fazendo papel de oposição, né? Muito embora as pessoas estão vendo a minha persona dessa forma. Eu garanto que quando eu uso uma camiseta "Eu amo Pirapozinho", é porque realmente existe um conceito dessa cidade acima do normal da minha pessoa e daqueles que me acompanham. Esse projeto, ele não está a meu contento, ele não representa o que nós temos na cidade, do ponto de vista da totalidade, tanto no esporte, promovido por clubes, por entidades, por pessoas, pelos nossos servidores. Na questão da cultura, desrespeita a potencialidade que nós temos, não respeita as políticas públicas de Estado e do governo, e até a propostura minha aqui, com mudança do nome dessa diretoria que se cria. Não se respeita e não se acompanha a dinâmica do turismo, política nacional, política estadual, que priva em ouvir e atentar-se para os dados da OMT, Organização Mundial do Turismo, que apresenta o turismo como a atividade prestadora de serviço que mais garante emprego e renda no mundo. E aí eu digo porque que eu colocaria aqui o nome dela de Divisão Municipal de Esporte, Cultura, Lazer, Turismo, Economia Criativa e Sustentável. Porque a economia criativa que nós temos, principalmente em Pirapozinho, com os artesãos, que são mais de 130 cadastrados, entra como fonte de renda para o turismo. Então, é nesse sentido que eu peço que esse texto que eu vou encaminhar, que seja constante na pauta, que eu criei propus um texto alternativo, né, para esse projeto de lei 040.
No mais, comungo com a emenda do nobre companheiro Dinello, que apresenta uma emenda no projeto que vai de pronto, naquilo que ainda é bom. Algumas coisas são boas na reforma administrativa que está por vir aí. Porque o resto tem 90% de maldade contra servidores, contra o trabalhador desse país. Mas a reforma administrativa traz algumas coisas boas. E nesse sentido que o Dinello coloca a emenda aí, emenda 1, eu vou de encaminhamento, porque essa pasta aqui, da envergadura que é, completando três principais aqui, digamos, funções do governo, funções de governo, políticas públicas de Estado, esporte, cultura e turismo, né? Demanda sim alguém com conhecimento, com vontade, com engajamento, com expertise para tratar melhor, ainda melhor do que já é tratada a nossa cidade, pelos nossos servidores. Então, parabéns, eu queria agradecer ao Dinello por essa contribuição, que lamento, vereador Dinello, que é pela segunda vez que a gente participa de uma reunião na sala de reunião da prefeitura, e que ouve-se a gente, saímos da reunião, quando o projeto vem para cá, aquele que foi comungado lá, ouvido de nossas excelências, não vem para o papel. É a segunda vez. E aí dá converseiro, né? Que eu não vou deixar passar sem falar aquilo que eu vejo, porque esse é o meu papel, né? E dando a minha contribuição. Quero cumprimentar então o Dinello por essa emenda aí, que eu acho que tem muito a ver. Então, tenho dito, senhor presidente, muito obrigado. O projeto está em primeira votação com a emenda. Os que tiverem de acordo permaneçam como estão, os contrários queiram levantar-se. Aprovado. O projeto está em segunda discussão com a emenda. Essa palavra. Com a palavra, vereador Claudinei Dinello. Quero cumprimentar todos, né, os vereadores, aqueles que estão nos ouvindo pelas redes sociais, e dizer da importância desse projeto. O projeto 040, ele vem para dar uma certa prioridade na questão do turismo, cultura, do lazer, do esporte. Então, quando a gente fala que nós precisamos, todos nós falamos, eu falo isso faz 20 anos na questão do planejamento. O porquê que se peca tanto? Porque não se planeja, né? Eu vejo, o prefeito está iniciando agora, com boa vontade de fazer, como o Jurandir já falou aqui, né, estamos dispostos, sempre eu estou disposto a contribuir, mas o prefeito passou 8 anos nessa casa, e nós sofremos muitas vezes aqui com a pressa dos projetos vir para essa casa para que se vote. Então, o projeto chega na mão do vereador na sexta-feira, na segunda-feira tem a sessão, já se coloca urgência no projeto. O que eu entendo de urgência? Esse projeto que está aí do transporte escolar, ele tem urgência, porque vai começar o transporte e nós estávamos precisando da regulamentação do projeto, da questão do transporte. Mas nesse caso aqui desse cargo, dessa situação, eu não vejo essa necessidade de se votar. Ontem nós tivemos acesso ao projeto, para ler o projeto, para a gente votar. A gente poderia votar isso lá na sessão de agosto, melhorar talvez o projeto na questão
como um todo, ouvir mais, porque se toda vez nessa casa, se a gente continuar nessa mesma sistemática, vereadora Cida, não vai mudar muita coisa, presidente. Isso a gente já passou, da gente ter que ficar vindo aqui projeto, chega na sexta, volta na segunda, urgência, urgência. Para que urgência? E algumas coisas que pode se esperar, pode se melhorar, pode se ouvir mais pessoas, pode se errar menos, vereador Odilo. Eu acredito que todos aqui querem contribuir, todos os vereadores. Só que até para contribuir, a gente precisa ter conhecimento, vereador Odilo, e precisa ler mais, precisa estudar mais, trocar mais ideia, buscar informação. Quando eu falei lá na reunião que tinha que se colocar, tipificar o cargo para dar uma característica, não de pessoa, mas de qualificação. Eu não falei de pessoas, mas qualificar. Se eu quero uma pessoa para cuidar de um idoso, no mínimo, eu vou pegar uma pessoa que tem um curso de cuidador. É lógico que a resposta vai ser melhor, né, vereador Marlon? É isso que eu estou tentando falar dessa situação. Se a gente quer uma pessoa que tenha uma resposta melhor, é bom que ele tenha uma qualificação o mais perto possível da realidade daquilo que ele vai executar. Uma coisa é você ter vontade de fazer. Outra coisa é você saber fazer. E a gente não tem tempo, muitas vezes, de pegar um funcionário. Quantas vezes a prefeitura ofereceu capacitação aos nossos funcionários? Poucas vezes. Mas quantas vezes nós cobramos resultados? Isso no ISF, na educação, nós cobramos resultado. Mas as coisas mudam muito, vereadora Érica. Principalmente nesse mundo público. É tanta portaria que o governo lança, é tanta lei nova, que o funcionário fica perdido. Aquilo que não podia semana passada, essa semana já pode. O que não podia, agora pode. E nós não capacitamos o nosso funcionário. Será que nós vamos ter tempo de capacitar essa pessoa que vai ocupar esse cargo? Será que nós vamos disponibilizar a ele a condição? Mas não vai se preocupar muito com isso, porque é um cargo de confiança, daqui a pouco está fora. Está fora, cargo de confiança. E assim, a gente vai deixando os valores do funcionário público. Quando nós não valorizamos o funcionário público, quando a gente não atualizamos ele para tal cargo, nós desvalorizamos e deixamos de praticar a humanização no atendimento do setor público. Porque se você não conhece, você não tem como dar um atendimento humanizado às pessoas. Isso em todos os sentidos. Até para ser porteiro do estacionamento, se você tiver uma pessoa com um pouco de conhecimento humanizado, com certeza as pessoas vão ser felizes. Então, a minha preocupação com essa questão de você colocar pessoa que não tem conhecimento e que vai adquirir ao longo do tempo, pode não dar tempo. Tenho dito. O projeto está em segunda votação com a emenda. Os que tiverem de acordo permaneçam como estão, os contrários queiram levantar-se. Aprovado. Aprovado o projeto em primeira e segunda discussão e votação com a emenda. Projeto de lei número 039 dispõe sobre regulamento do serviço de transporte escolar para os alunos das redes públicas de ensino e da outras providências.
Requerimento de urgência assinado por 3 vereadores. Está em discussão e votação. Aprovado. Vamos ouvir o parecer verbal da Comissão de Justiça. Vereador Lucas Fernando Vitali. Pela legalidade. Vereador Alex de Oliveira Querubino. Pela legalidade. Vereador Marlon Campos de Souza. Pela legalidade. Está em discussão e votação. Aprovado. Vamos ouvir o parecer verbal da Comissão de Finanças. Vereador Eliseu Zanini. Favorável. Vereadora Débora Rodrigues de Santana Lima. Favorável. Vereador Jurandir Aparecido de Lima. Favorável. Em discussão e votação, aprovado. Vou colocar o projeto em primeira discussão. O projeto está em primeira votação. Aprovado. O projeto está em segunda discussão. O projeto está em segunda votação. Aprovado o projeto de lei em primeira e segunda discussão e votação. Nada mais havendo na pauta desta sessão e sob a proteção de Deus, declaro a mesma encerrada. Boa noite.